Olá pessoal do Imagens, bem-vindo a mais um InfoImagens em Pauta, hoje com o informativo 573 do STJ. Temos aqui conosco os professores Felipe Cadete e Bernardo Vasconcelos. Bom dia, professores. Já peço para vocês para indicarem o julgado que vocês vão começar comentando aqui nessa primeira rodada. Tudo bem, Felipe? Tudo em paz, professores, amigos e amigas de casa. Eu vou comentar um julgado muito importante da Corte Especial, que ele analisa o que acontece com agravo de instrumento quando você tem uma decisão, uma sentença no primeiro grau, se perde ou não o objeto. Muito importante o julgado. Bom dia, professor Bernardo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Bom dia, professor Bom, professor Felipe. Bom dia a todos de casa. Aqui na nossa primeira rodada eu vou tratar de uma decisão também bastante importante da Corte Especial, que vai tratar da legitimidade da Defensoria Pública para ingressar com ações civis públicas. E eu vou comentar nessa primeira rodada um julgado em recurso especial repetitivo da primeira sessão envolvendo a incidência do imposto de renda sobre o terço constitucional de férias. Professor Felipe, podemos começar contigo? Vamos. É um julgado muito importante da Corte Especial que foi relatado pelo ministro Luiz Felipe Salomão. O julgado, de forma bastante sucinta, aborda o que acontece com o agravo de instrumento quando, no processo de primeiro grau, no juízo à quo, você tem uma sentença prolatada. O ministro ele coloca e analisa a questão e diz que você não pode ser a priorístico. A doutrina coloca que você tem dois critérios para definir o que ocorre com o agravo de instrumento com a superveniência de sentença no primeiro grau. Você teria a teoria da hierarquia, que prevalece sempre a decisão do órgão de maior grau, no caso do tribunal, e por essa teoria o agravo teria seguimento. E você tem a teoria da cognição, que a cognição exauriente, ela sempre vai prevalecer sobre uma cognição superficial, que é aquela que ocorre quando da tutela antecipada. Lembrando que na sentença nós temos uma cognição exauriente ou plena, o juiz analisa com mais cuidado, já houve toda a produção probatória. Para essa segunda teoria da cognição, vai prevalecer sempre a cognição mais plena, mais exauriente, mesmo que seja de um juiz de menor grau. Bom, o ministro, a meu ver, de forma bastante correta, ele diz que você não pode, a prioristicamente, colocar nenhuma nem outra hipótese, mas especificamente para a tutela antecipada, que era o caso dos autos, o ministro disse de forma inconteste que há de prevalecer a cognição sobre a hierarquia. E como tal, ele alegou que a sentença ela revoga automaticamente a decisão interlocutória que tratou da tutela antecipada, porque essa decisão de per si ela é provisória e a sentença ela tende a ser definitiva. Ele citou o artigo 520 do CPC de 73, dizendo que a sentença ela só teria efeito devolutivo, nesse caso, acaso a parte ingressasse com apelação, ou seja, seria possível de pronto a execução provisória. Então, essa seria uma razão que seria permitido, ou seria preferível que a cognição prevalecesse. Um outro detalhe também, que é muito importante, é uma súmula do Supremo que fala exatamente isso, que mesmo que a sentença seja omissa, de forma implícita, ela estará revogando a decisão da tutela antecipada, seja a sentença concessiva da segurança, denegatória da segurança, ou mesmo que extinga o mandado de segurança sem mérito. Ela vai sim, em todas as vezes, influir sobre a decisão liminar, a decisão interlocutória. Embora a súmula 405 do Supremo, que eu estou falando agora, seja específica para o mandado de segurança, ela é plenamente aplicável para todos os casos pelo STJ, ou seja, se aplica também para ações ordinárias e para antecipações de tutela. Mas qual seria o pulo do gato desse julgado? É você observar que o caso, a decisão interlocutória, ela ficou restrita à decisão que antecipa os efeitos da tutela. Então, essa conclusão do ministro vale apenas para esses casos. A cognição só prevalece na decisão antecipatória de tutela. Quando nós estivermos diante de outras oportunidades, por exemplo, você analisa uma questão procedimental, uma questão de prova, a questão de uma nulidade, a questão de um ingresso, uma intervenção de terceiros, algo que não seja de mérito em si estritamente, nesse caso, o agravo ele não perde automaticamente o objeto com a sentença, porque o objeto da decisão interlocutória que está sendo agravada não é o mérito em si da questão, e sim uma questão procedimental. Quando nós estivermos diante disso, o ministro reconhece que você não vai poder aplicar a prioristicamente a questão da cognição. E ele cita até o artigo 559 do CPC de 73, para alegar que o próprio código diz que
é possível que o agravo e a apelação tramitem juntos, hipótese em que o agravo será julgado em primeiro lugar. Então, para concluir, para o pessoal de casa guardar, você tem um agravo contra uma decisão interlocutória que analisou a antecipação da tutela. Você tem a superveniência de sentença. Nesse caso, o agravo perde o objeto porque prevalece a teoria da cognição. É essa a conclusão do julgado, professor Gabriel. Perfeito, Felipe. Um julgado extremamente importante, né, da Corte Especial do STJ. Havia ainda julgados que faziam diferenciação se a tutela havia sido deferida ou indeferida, para que eventualmente não perdesse objeto, né, o agravo de instrumento, mas o STJ resolveu pela linha mais simples, digamos assim, que determina a perda do objeto. Bem interessante mesmo, Felipe. Professor Bernardo, qual é o julgado que tu vais comentar? Bem, é um julgado também bastante representativo aqui, acho que é relevante. Vai tratar o caso, a discussão era se a Defensoria Pública teria legitimidade para ingressar com ação civil pública em defesa de consumidores de plano de saúde que tiveram a mensalidade reajustada em razão de mudança de faixa etária, né? Então, direito do consumidor. A questão aqui a discutir a legitimidade da Defensoria Pública, porque, como se tratava de direitos individuais homogêneos, a princípio, nem todos os substituídos aqui naquela ACP seriam hipossuficientes do ponto de vista econômico. Então, se questionava se a Defensoria Pública poderia ingressar com a ação civil pública numa hipótese como essa, em que não era a totalidade dos substituídos que poderiam se enquadrar como necessitados econômicos. E o que foi que o STJ, a Corte Especial do STJ, decidiu? Ele entendeu que a expressão necessitados, que está inserta no artigo 134 da Constituição Federal, que justamente trata da Defensoria Pública, que afirma a Defensoria Pública, a instituição essencial, a função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74. Então, de acordo com o STJ, essa expressão necessitados não se resumiria ao significado de necessitados econômicos. Na verdade, necessitados econômicos seria a atuação, como consta no julgado aqui, a atuação primordial da Defensoria Pública, mas não um caso de atuação exclusiva. Isso por quê? Porque essa expressão necessitados abrangeria, além do necessitados econômicos, duas outras situações. A primeira seria a dos necessitados jurídicos, que justamente é o caso de atuação da Defensoria Pública, por exemplo, como curador especial do réu revelado por edital, do defensor dativo no processo penal. Então, nessas situações, haveria a figura do necessitado jurídico, daí legitimando a atuação da Defensoria Pública no caso. A terceira hipótese de necessitado, que estaria abrangido também pela expressão necessitados do artigo 134 da Constituição Federal, seria dos hipervulneráveis, essa é a expressão que foi utilizada pelo STJ, e nesses hipervulneráveis, quem estariam incluídos? Os socialmente estigmatizados ou excluídos, as crianças, os idosos, os deficientes. Então, todas essas categorias de pessoas que, por dar a sua condição pessoal, social, enfim, se encontram em situação de vulnerabilidade, ele qualificou de hipervulneráveis, também estariam ali incluídos na dicção necessitados do artigo 134, legitimando, então, a atuação da Defensoria Pública. No caso aqui, quem eram substituídos eram idosos, que, em razão de mudança de faixa etária, teriam tido um aumento na sua mensalidade no plano de saúde, que a Defensoria Pública, no caso, reputou abusivo, reputou ilegal, então ingressou com essa ação civil pública, e daí surgiu este questionamento sobre se ela teria, sim, legitimidade para atuar. Um ponto que é importante destacar é que essa decisão representou uma mudança de orientação que o STJ vinha tomando, se nós tomarmos em referência um outro julgado, por exemplo, o RESP 1192-577, de agosto de 2014. Nesse julgado, o STJ havia decidido de forma inversa, pela não legitimidade, quando parcela dos substituídos não fossem necessitados econômicos. Então, o que nós temos aqui é que houve uma certa ampliação da legitimidade da Defensoria Pública para ingressar com ações civis públicas, né? Então, realmente foi um guinado importante e realmente vai, sem dúvida alguma, vai ser cobrada essa nova orientação nos certames que virão nos próximos meses, com certeza.
Perfeito, Bernardo. Além, né, de ser uma decisão da Corte Especial, tem um alcance social muito grande, né? E eu diria também para o pessoal de casa, por trazer uma pegadinha, uma boa pegadinha, isso potencializa ainda mais a chance de cobrança, né? Então, o pessoal Ah, que estuda para as defensorias públicas, isso tem que saber de cor e salteado esse julgado. E mesmo sem outras dúvida. carreiras, né? Também o assunto tem grande chance de vir à tona, porque é uma discussão extremamente relevante. É só uma observação que eu coloco, que embora o STJ tenha dispensado a questão de você ser realmente pobre para se utilizar da defensoria, eu ressalto que o julgado, ele trata exatamente do processo coletivo, né, da formação do título executivo. Para você fazer a liquidação imprópria, né, em que você realmente vai extrair efeitos individuais dessa sentença, digamos assim, será necessário que você comprove que você é hipossuficiente para se valer da defensoria, né? E isso é tão somente na primeira fase da formação do título executivo lato sensu. Doravante, daí, para você ter uma intervenção mais individualizada da defensoria, vai sim ser necessário que o beneficiário individualmente comprove necessidade econômica. Né? Interessante, Felipe, eu não tinha nem pensado nesse próximo passo. Mas, sem dúvida alguma, a lógica desse julgado não ampliaria para qualquer caso, né, individual de idoso, mas é um aprofundamento bem. O STJ não chega a avançar nessa discussão, mas realmente a decisão foi tomada tendo como parâmetro, como pressuposto, ao processo coletivo, de fato. E eu finalizo essa rodada, pessoal, trazendo um julgado envolvendo direito tributário, um recurso especial repetitivo no âmbito da primeira sessão, envolvendo imposto de renda pessoa física. Mais exatamente a sua incidência sobre o chamado terço constitucional de férias, aquele acréscimo de 1/3 sobre a remuneração das férias. Era um tema já pacífico no STJ, no sentido da incidência do tributo, porque esse 1/3 de férias representaria acréscimo patrimonial, que, portanto, seria fato gerador do imposto de renda na forma do artigo 43 do CTN. O grande estopim da rediscussão do tema foi o entendimento do STJ, que passou a entender que não incide a contribuição previdenciária sobre esse terço constitucional de férias. O STJ passou a adotar esse entendimento, mudando a sua jurisprudência, perfilhando a mesma linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal na matéria, especificamente aí nessa questão da contribuição previdenciária. E, portanto, para alguns haveria uma contradição. O STJ, em matéria de contribuição previdenciária, diria que não incidia a contribuição sobre o terço constitucional de férias, não incide. Já quanto ao imposto de renda, o entendimento era, e nós vamos ver que ele se manteve, o de que incide o imposto de renda sobre o terço constitucional de férias. O STJ, nesse repetitivo, numa decisão extremamente controvertida no seio do tribunal, por 5 votos a 4, ou seja, um voto de Minerva, manteve a sua jurisprudência de que o imposto de renda incide sobre o terço constitucional de férias. E, para a gente compreender, pessoal, a discussão, qual era o grande ponto aí de indignação daqueles que defendiam uma suposta incoerência na jurisprudência do STJ? É que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, havia dito numa passagem, e há vários votos que o disseram, que essa verba teria natureza indenizatória. Logo, se é indenizatória, não haveria acréscimo patrimonial também para fins de imposto de renda. O STJ, no entanto, ao aprofundar o debate, disse que, na verdade, o principal fundamento erigido pelo STF para entender pela não incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias foi de que essa verba não se incorporaria para fins de aposentadoria. Esse argumento é de todo impertinente para a discussão quanto ao imposto de renda. É relevante para fins de verificação do fato gerador, na forma do artigo 43 do CTN, que a gente pode bem simplificá-lo como acréscimo patrimonial, é irrelevante se uma verba é incorporável ou não para fins da aposentadoria.
Então o STJ disse que esse foi o argumento central. E mais, o STJ também salientou que essa discussão da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias também aguarda um desfecho definitivo no Supremo. Isso porque há um RE com repercussão geral, o RE 593063, em que a questão será definitivamente decidida e pacificada, portanto, no seio do Supremo Tribunal Federal. Então o STJ disse, olha, lá ainda não é algo definitivo, e por outro lado, na nossa leitura, não haveria uma incompatibilidade lógica entre os entendimentos. E a partir disso, o STJ reafirmou a análise que ele faz dessa verba do terço constitucional de férias para bem delimitar o seu caráter de acréscimo patrimonial. E nesse sentido, vale lembrar que o artigo 148 da CLT deixa claro que a remuneração de férias tem natureza salarial. Por outro lado, o acréscimo de 1/3 nada mais é do que um acessório desse principal. Então, também tem natureza salarial e, portanto, como fruto do trabalho, né, uma das hipóteses específicas, o inciso 1º do artigo 43 do CTN, sendo inegável o acréscimo patrimonial. Por outro lado, tem uma previsão legal da década de 60, o artigo 16 da Lei 4.506/64, que deixa claro, também sinaliza que gratificações e outras verbas envolvidas com o pagamento do salário ao trabalhador têm caráter de acréscimo patrimonial que se sujeita, portanto, à incidência do imposto de renda, e, por fim, deixou claro que não há qualquer indenização no pagamento dessa verba. Não se trata da reparação de um direito. Simplesmente é um benefício que a lei outorga para os trabalhadores que gozam de férias. O benefício que tem assento constitucional, artigo 7º, inciso 17 da Constituição, mas que nem por isso, e nem por ser pago apenas no momento das férias, deixa de ser um acréscimo patrimonial. E eu só finalizo dizendo que dizer que seria indenizatória a verba porque se destina ao descanso do trabalhador seria o mesmo que dizer que a própria remuneração de férias seria indenizatória. E levando ao extremo raciocínio, também o próprio salário seria indenizatório, na verdade, em que indenizaria o trabalhador quanto ao desgaste que ele teve por conta do trabalho realizado. Esse raciocínio não é o raciocínio acolhido pela lei, que, portanto, encontra nessa verba um autêntico acréscimo patrimonial. Eu só queria fazer 2 comentários, professor Gabriel. Primeiro é que realmente, somente para frisar, para o pessoal de casa guardar, isso é em relação a férias gozadas, né? Nas férias indenizadas, é pacífico que é indenizatório. E o segundo entendimento é que, em relação a esse terço de férias ser base de cálculo de contribuição previdenciária, mas não o ser de imposto de renda, porque você não tem o fato gerador, no caso do RPPS, no caso da contribuição previdenciária, vale tanto para o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, como também para o RPPS, que é o Regime Próprio de Previdência Social. Então, assim, a lógica de não incidir contribuição vale tanto para o RGPS como para o RPPS, mas em ambos, se for gozado, incide R. Muito bem lembrado, Felipe. Quanto às férias indenizadas, não era o objeto desse julgado, mas já é a jurisprudência do STJ. E se mantém. Então, muito bem colocado por ti, Felipe. A regra é de que, o entendimento é de que, se as férias não foram gozadas, os valores vêm por reparar o fato do trabalhador não ter usufruído do direito. Então, assumiria contornos indenizatórios nessa hipótese específica. Muito bem lembrado. Professor Bruno, eu acho até que essa diferenciação reforça realmente a constatação de que o terço de férias gozado não é indenizatório porque não há o que indenizar, né? Não houve a supressão de direito algum do trabalhador. Ele não teve um direito previamente suprimido para que se eu pudesse cogitar de indenização, né? Tanto que quando realmente ele não goza as férias, aí sim houve uma supressão de direito, consequentemente aquela remuneração de férias e o terço que lhe é acessório, aí sim terá natureza indenizatória. Então,
Só aqui pontuar que, na minha opinião, decidiu muito bem o STJ no ponto. Eu também penso assim, Bernardo. E com isso finalizamos, meus caros, a nossa primeira rodada desse informativo 573 do STJ. Voltaremos na sequência com as demais rodadas até esgotarmos todos os julgamentos deste repositório jurisprudencial. Obrigado, pessoal, e até logo mais. Até mais.